Você vai censurar se eu falar uma coisa assim? Não. Qualquer pessoa que tem um corpo pode dançar. Às vezes a gente pensa que dança é só um lazer, né? Um passatempo, uma diversão, e quando é muito mais que isso, né? Então se você começa a dançar com outro, isso é uma oportunidade de criar novas relações na sociedade, até mesmo de entender as pessoas. A gente às vezes pensa a dança de uma forma muito romantizada, muito assim, encantadora, um mundo lindo. E a dança de salão também, né? Pensa assim, uau, é um lugar lindo onde as pessoas vão dançar juntas. Poderia ser mesmo algo assim, mas às vezes a dança pode, qualquer coisa no mundo, pode servir tanto para libertar quanto para aprisionar. Esses encontros, muitas vezes, que acontecem em congressos, dança de salão, eles não problematizam a nossa linguagem, eles não permitem uma reflexão real, uma troca real entre profissionais. Às vezes é só um evento para turistas, eu vou num barco, como é que chama? Cruzeiro. Um cruzeiro, e vou dançar com pessoas bonitas e vou me divertir e fazer várias aulinhas, e aí a galera volta para casa com um monte de videozinho no celular que nunca vai ver. Videozinho de passos, né? Então não chegou, não fez nada, não transformou, não realizou, então não foi dança, não houve movimento. Se não há movimento, se não há transformação, se não há um posicionamento de um corpo em algum lugar, não é uma dança, não sei o que seria, é uma outra coisa. Por isso eu acho que a dança é uma potência transformadora. Sejam muito bem-vindos, estou aqui com Samuel Samias. Samuca, muito obrigado pela presença aqui na série Amigos da Dança, e fica com a gente até o final, que sempre no finalzinho do vídeo a gente tem uma dica do nosso convidado. Samuca, eu começo com a nossa conversa, que a gente trabalha com dança e com movimento de uma maneira geral. E quem nos assiste e começa a nos assistir, essa pergunta eu acho que diz um pouco respeito a essas pessoas. Existe alguma limitação para a gente começar a dançar? Com certeza, tem várias limitações, mas não é essa limitação que a gente costuma achar, que é uma limitação de idade, uma limitação física. Não é isso não existe isso. Qualquer pessoa que tem um corpo pode dançar, porque dança é exatamente isso, é o movimento do corpo, é uma comunicação pelo corpo. Então, mesmo que você não tenha nem possibilidade de movimentos no corpo, ainda há a dança em você, ainda existe a relação do corpo, né, presente num espaço, que significa algo. Então, para dançar não há limitação, exceto realmente o preconceito, né, essas limitações sociais, de mentalidade que existe. Eu acho que isso nos limita, sim, né? E se for pensar em alguma limitação, é só isso. Então é uma coisa da cabeça mesmo, uma coisa da sociedade que a gente deve sempre estar ponderando, né? Pensando criticamente sobre isso para entender até mesmo o que é dança, né? Às vezes a gente pensa que dança é só um lazer, né? Um passatempo, uma diversão, e quando é muito mais que isso, né? Perfeito. Concordamos nisso também. Mais do que concordar, gente, isso que o Samuel está falando, eu acho que é bem importante você que ainda não dança, e alguma coisa que eu acho que o Samuel está falando, que você está falando, é bem importante para, às vezes você está em casa e não está dançando por alguma questão que envolve um preconceito, e daí essa limitação a gente também está tentando eliminar de alguma maneira. Eu acho que a nossa posição como artistas da dança, professores, educadores, dançarinos, ou até amadores mesmo, a gente tem que assumir uma certa responsabilidade, principalmente os profissionais, obviamente eles têm a responsabilidade, mas todos nós que curtimos a dança, né, que praticamos, de alguma forma a gente tem que ter uma responsabilidade em relação a ela e entender o que ela é, né? Como eu disse, é mais do que só uma atividade, um lazer, um passatempo, né? Uma atividade física para perder
perder calorias, sei lá, uma coisa assim. Isso também existe, mas tem algo muito mais profundo que isso. No nosso caso ainda da dança de salão, é uma potência, né? Você ter a oportunidade de você dançar com outra pessoa, você se relacionar fisicamente com outra pessoa, até de uma forma íntima, né? Íntimo no sentido de que a gente não tem esse contato, assim, normalmente. Diário. Então, e a gente precisa dessa relação com o outro. Então, se você começa a dançar com o outro, isso é uma oportunidade de criar novas relações na sociedade, até mesmo de entender as pessoas. As diferenças, inclusive. Sim, muito, muito. Às vezes a gente tem muitos preconceitos com grupos de pessoas e quando a gente sente na carne, né, sente no corpo o contato com alguém, você cria uma relação empática com ela. Tem um filósofo, o Zizek, que ele em um livro ele fala sobre violência, né, da sociedade. Ele fala que a gente só consegue ser inimigo do outro, enfim, a gente só consegue ser inimigo do outro, aquilo que a gente considera outro, o estranho, né, o que é além da gente. Só que não existe esse outro, né? A partir do momento que eu descubro quem é o outro, eu conheço o outro, eu começo a pensar empaticamente com ele, eu começo a entendê-lo, e ele deixa de ser o outro. Então é impossível ser inimigo desse, né? Então se você não é só conhecer o outro assim na cabeça, né, nas ideias, mas conhecer o outro também fisicamente, o corpo, conhecer o corpo do outro, também significa muito, é muito importante. Eu acho que você falando isso, eu vejo assim dois grandes grupos, de aquele que ainda não está dançando porque não conhece o outro, e daí fica muito difícil para quem ainda não está dançando ou ainda não se permitiu. E tem um outro grupo que já dança, mas de alguma maneira é seletivo e não se permite conhecer outros corpos que dançam. Então, eu acho que essa fala serve para esses dois grandes grupos. Para você, caso você ainda não está dançando por algum desses motivos, e se permita, né? Eu acho que é um pouco de permissividade, né? Se colocar à prova. E para a galera que já dança, parece meio simples, mas a gente não vê muito isso. É dançar com outras pessoas, com pessoas que não conhece. A gente estava falando antes, Samuel, eu acho que seria legal a gente trazer essa experiência para gente do universo da dança de salão, que a gente vai num baile e dança sempre com as mesmas pessoas. Isso acho que é um exemplo. Ou vai só num determinado baile. E esse é um universo. A gente tem a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros lugares e outros bailes. E você me contou que você veio recém-vindo da Bahia, que eu acho que para nós aqui do Sul, especificamente de Curitiba, que é onde a minha base, a nossa base aqui, e o Samuel também morou em Curitiba, acho que serve também para a gente dizer. Eu queria que você compartilhasse um pouco essa tua sensação desses corpos, dessa geografia, dessa temperatura, dessa cultura. Como é que isso, como é que se deu? É muito louco isso, né? A gente faz turismo, né? Vai para os lugares, conhece os lugares e acha que conhece os lugares, mas, por exemplo, além disso eu fui e dancei com as pessoas, né? Então conheci o meu corpo, a gente teve uma interação corporal, né? Também são outros códigos. Eu acho que é uma coisa mais profunda, uma forma mais profunda de conhecer. Eu acho que a dança, de maneira geral, já é uma maneira mais profunda de conhecer. Sim, mas aquilo que você falou agora há pouco é muito importante refletir sobre isso. A gente, às vezes, pensa a dança de uma forma muito romantizada, muito assim, encantadora, um mundo lindo. E a dança de salão também, né? Pensa assim, uau, é um lugar lindo onde as pessoas vão dançar juntas. Poderia ser mesmo algo assim, mas às vezes a dança pode qualquer coisa no mundo.
pode servir tanto para libertar quanto para aprisionar. Então, se for com esse pensamento de muito infantil, assim, de achar que é tudo lindo, que é perigoso, porque acontece isso de você acabar se fechando em um círculo social que reproduz um tipo de pensamento que é só aquele. Que é só aquele, ou pode ser muito prejudicial para outros grupos, né? Pode ser um sistema machista ou preconceituoso. Então, se você pensa de uma forma mais crítica do que você está fazendo, da sua prática, te permite, de fato, encontrar esse outro, que às vezes a gente não chega nele. A gente acaba ficando muito com os mesmos. Quando a gente aceita que esse mundo é maior, aí sim, aí talvez a gente se abra para ir com o outro. Por exemplo, na dança de salão a gente acaba dançando homem com mulher, né? Então, talvez o outro seja um momento de você, eu vou dançar com esse rapaz aqui, independente de qualquer intenção, né? Eu vou dançar e acabo conhecendo um outro que eu não conheceria normalmente. Agora, pensando na Bahia, não tem lugar melhor para você ir conhecer o outro, né? Perfeito. Eu queria mencionar, eu estava em Salvador recentemente para um evento de dança de salão chamado Encontro de Salão, já era a 3ª edição agora, e eu fiquei muito encantado com esse encontro, mesmo assim, completamente apaixonado, justamente porque a gente trabalha com dança de salão há muito tempo, a gente conhece os preconceitos, os problemas da dança de salão, e esses encontros muitas vezes que acontecem em congressos, dança de salão, eles não problematizam a nossa linguagem, eles não permitem uma reflexão real, uma troca real entre profissionais. É só uma vivência nela mesma. Às vezes é só um evento para turistas, eu vou num barco, como é que chama? Cruzeiro. Um cruzeiro, e vou dançar com pessoas bonitas e vou me divertir e fazer várias aulinhas, e aí a galera volta para casa com um monte de videozinho no celular que nunca vai ver. Videozinho de passos, né? Então não chegou, não fez nada, não transformou, não realizou, então não foi dança, não houve movimento. Se não há movimento, se não há transformação, se não há um posicionamento de um corpo em algum lugar, não é uma dança, não sei o que seria, é uma outra coisa. E aí esse evento me deixou muito apaixonado, porque desde o posicionamento deles, a descrição do que eles pretendem, a diversidade dos organizadores, das ideias dos organizadores, das pessoas que participaram, os professores que trouxeram trabalhos assim, que tem uma pesquisa profunda de muito tempo, pesquisas acadêmicas, né? Coisas mais reais, sabe? Não tão seguindo uma lógica de mercado, fazer um passinho bonitinho, mas uma coisa que tem uma reflexão mesmo. Além do mais, foi realizado na Escola de Dança da UFPA, né? Que é um lugar, assim, além de ser lindo, ele tem uma carga poderosa, porque é o primeiro curso de dança do Brasil. Então tem uma história, assim, uma carga muito importante e enfim, isso tudo somou e o povo baiano é fantástico, né? É um povo de luta, né? Eu acho que é um povo muito consciente da sua realidade, né? Da sua história. Eu acho isso muito importante, né? Se conhecem, ao se conhecer, eles têm uma identidade muito, muito forte e isso agrega, né? Isso traz, isso abraça as pessoas que vão. Eu estou completamente apaixonado. É muito legal, assim. Eu não talvez possa parecer óbvio, mas eu acho que é bom a gente também reforçar que como esse corpo, e daí a gente também fala geograficamente, eu acho que isso, talvez as questões de você que esteja assistindo em algum outro lugar com uma geografia diferente, uma temperatura diferente, isso influencia muito, eu acredito. São corpos que às vezes as nossas questões são muito diferentes, por exemplo, da dos baianos, não sei. Sim. Sobre a interpretação desse corpo, a interação desse corpo. Tem alguns estudos que dizem que os lugares mais frios cobrem mais
os corpos, obviamente, e isso gera um determinado comportamento, assim como os na região dos trópicos, entre os trópicos, tem uma outra relação com o corpo. E acho que, independente de onde as pessoas estejam, essa relação ela é construída, e acho que é isso que eu queria que você falasse, por você ser do Sul, se houve alguma limitação das quais a gente veio falando, de você estar lá e vivenciando em loco uma experiência diferente, né? Porque é bem diferente o Sul, Paraná, Curitiba, de Salvador, Bahia, e como é que o teu corpo sentiu sendo aqui do Sul? Eu senti vontade de nascer de novo, na verdade. Que eu fui fazer, aproveitei, além do encontro de dança de salão, esse encontro de salão que aconteceu, eu também aproveitei para, né, conhecer um pouco, experienciar algumas coisas. Aí eu fui lá na Companhia Folclórica da Bahia fazer uma aula de afro com os bailarinos incríveis, maravilhosos, né? E tinha a vontade de nascer de novo. A melanina tem poder. Com certeza, né? Porque tem não é só assim a potência do corpo, é realmente a expressividade do corpo. O que acontece é que existe um posicionamento, existe uma coisa por trás, existe uma história, existe assim, uma afirmação do que eles estão fazendo. Eles estão mantendo a sua história, eles estão, sabe, não é só um balé bonito que você vai assistir, tem toda uma história gigante por trás, tem da humanidade, uma história da humanidade ali presente. Então todos os movimentos do afro tem uma potência assim que você não identifica, não é só no movimento, aquilo que você vê com os olhos, mas é o que você sente por trás de tudo. Então é impossível reproduzir sem ser aquele corpo, né? Sem existir naquela realidade. Você pode até fazer aula, né, e aprender a técnica, assim, mas ser aquilo é muito complicado. Com isso que você falou, eu fico pensando como educador que somos, como que a gente pode, e daí não é a dica ainda do Samuel, mas é uma dica para mim, é um compartilhamento. Como que você acha que, independente do lugar, a gente pode praticamente, na prática, acessar essas reflexões ou esses questionamentos, levando em conta que a gente tem modelos que ainda resistem e se mantêm como os de controle, ou que ainda não tem espaço para outra reflexão. Como é que você pode acessar numa aula de dança que já tem há tanto tempo que é feita do mesmo jeito, dizendo as mesmas coisas, e obviamente é interessante a gente falar disso, que a pessoa que ainda não dança, você que não dança ainda hoje, talvez você encontre um discurso de 15, 20 anos e as necessidades e os momentos são outros. Como é que o Samuel age e interage com essa realidade, principalmente com uma pessoa que está chegando agora? Como é que é o teu relacionamento com essa pessoa que procura a dança, que não dançava e talvez não saiba de tudo isso? Qual que é o teu procedimento? Qual que é a tua... As pessoas falam, a gente aqui, eu sou paranaense, né? As pessoas me perguntam onde eu sou, nasci em Porto Alegre, não vivi lá, morei em um monte de lugar, morei em Ponta Grossa, Curitiba, agora estou morando em Belo Horizonte, então eu sempre fico na dúvida de onde que eu sou, né? Mas eu acho que eu sou paranaense. Aqui a gente é conhecido por ser grosso, né? Falar as coisas na lata. Tem uma certa grosseria, assim. Sim. E além disso, eu falo mesmo as coisas na lata. Então, respondendo a sua pergunta, já com esse enunciado, eu acho que a gente tem que ter coragem de fazer as coisas. Se a gente ficar com um medo que é controlado pelo mercado, por exemplo,
é perigoso, as pessoas acham, os professores acham perigoso eu chegar numa sala de aula de dança de salão e falar, olha, vem cá, você dança comigo, você é um homem, vem dança comigo. O pessoal pensa, é perigoso, porque pode ser que o homem tenha medo de dançar com você, né, fica achando alguma coisa, tenha seus preconceitos. Eu já vou pelo contrário, eu acho que tem que fazer. Tem que fazer mesmo, tem que expor nessa situação, tem que colocar. E depois de fazer a pessoa dançar com você, ainda tem que falar. Gente, a gente tem que fazer isso mesmo, porque existe no mundo uma homofobia enorme, né? Que inclusive causa morte de muitas pessoas, assassinato de muitas pessoas. Uma piadinha que a gente faz pode estar reproduzindo esse discurso de ódio que vai... Eu acho que tem que falar, tem que colocar na sala de aula esses assuntos. Em pauta. Tem que colocar. E no corpo, não é só falar assim. Essa que é a potência do educador de dança. Ele consegue, às vezes, fazer coisas que o professor, talvez na sala de aula, ele fala, atinge, né, entra para o ouvido e sai. Mas aqui, nessa realidade de corpo com corpo, a gente pode falar e fazer a sensação na pele. E quando você sente na pele as coisas, mesmo que seja numa esfera menor, né, numa sala de aula, de dança, né, aí a coisa começa a mudar, você começa a se transformar. Por isso que eu acho que a dança é uma potência transformadora. A gente não explora muito essa potência artística na sala de aula, a gente fica muito controlado por uma lógica de mercado. Por isso que eu falei desse congresso de dança de salão em Salvador, que eu fiquei assim apaixonado, porque eles não seguiram essa lógica do mercado. Contemplaram, claro, profissionais estavam buscando se aperfeiçoar com outras técnicas, mas também contemplaram esse lado artístico, da reflexão, de problematizar, de gerar um pensamento crítico. E eu acho que a gente tem que fazer isso na sala de aula. A gente tem que expor o aluno a isso. O aluno, ele não deve subestimar o aluno, achar que ele é um idiota, sabe? Não pode, você tem que colocar isso para ele. Vamos pensar, vamos falar sobre isso. Você falando isso, eu fico pensando que você falou esses dois pontos, eu acho importante talvez para o pessoal que esteja nos assistindo, que não tenha muita proximidade com esse universo, que é um lugar, quando a gente fala sobre educação, que eu acredito que há um lugar que se equivoca em achar que dar aula de dança não é um lugar de educador, que é um lugar de apenas entretenimento ou apenas de atividade física, buscando alguns dos seus benefícios, que sim, também, mas em qualquer um desses lugares nós não deixamos de ser educadores. E eu acho que isso é bem importante para você que vai começar a dançar e para você que já dança, refletir sobre isso quando buscar a dança, né? Tá atento a como as coisas se organizam dentro de uma sala de aula e com o professor que está ali apresentando a proposta. E a outra coisa que você falou é sobre a questão artística, que daí eu fico imaginando muito que a gente também acostuma, eu digo, os professores e a classe, a entender que a dança de salão artística é a apresentação ou no final da aula, do workshop, da tua aula, que o professor faz uma determinada demonstração, ou aquela apresentação no meio do baile, que é uma coisa mais, eu acho, fechação, né? É uma exposição expositiva e as pessoas acabam ou não relacionando ou nem chegando a esse conceito que você falou, que a dança em geral, e sim, muito a dança de salão, tem uma potência artística. Então eu acho que esses dois lugares às vezes se confundem. E você tem uma história interessante e como que são as tuas práticas artísticas? Que aqui na descrição do vídeo vou colocar o link do Samuel para vocês conhecerem um pouco melhor ele. É um baita de um professor, um excelente artista, dançou em companhias,
fez vários trabalhos artísticos. E como que é discutido isso para o seu público ou para os públicos, essa relação de que às vezes um trabalho artístico não tem muita entrada no público do entretenimento, e como é que são as suas experiências artísticas efetivamente para a dança de salão especificamente? Esse conceito, essa ideia que você falou, Léo, de que o espaço da dança, a academia, a escola de dança, não é um lugar para produzir pensamento, mas é um lugar para apenas reproduzir movimentos, né? É uma coisa muito equivocada. Só que esse pensamento não se restringe apenas ao espaço da dança, também está na própria escola brasileira, né? Todo o espaço da educação. A gente enxerga hoje, acho importante falar isso, que nós temos um governo completamente ilegítimo, na minha opinião, que além de ser legítimo está impondo medidas que retiram recursos da educação e inclusive retirou disciplinas fundamentais para se produzir pensamento, né? Retirou filosofia, artes, educação física, né? Tem tudo a ver com a dança. Retirou, simplesmente, está querendo retirar isso aí, porque não é importante pensar numa escola, não é? O que é importante fazer lá? Reproduzir, aprender a trabalhar, a ir lá na fábrica e produzir copinhos de plástico. Não é importante pensar na sua vida, o que você está fazendo da sua vida, onde você quer chegar. Então a gente tem que lutar contra isso mesmo, tem que aproveitar todas as oportunidades para desmontar essa coisa violenta que vem de cima para baixo contra a gente. A gente tem que valorizar a vida. Então acho que o nosso lugar como artista é isso, é valorizar a vida, valorizar o ser humano. A gente não está produzindo copinho de plástico, mas nós estamos produzindo algo muito mais que isso. Estamos produzindo vidas, estamos produzindo pensadores, formas de se posicionar e ser no mundo. Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Como bailarino, muitas vezes eu sou colocado de escanteio, né? As pessoas veem o artista aqui como vagabundo. Eu vejo que é justamente o contrário. O artista é o personagem mais importante para subverter esse sistema que nos elimina, que nos torna invisíveis, né? Que acaba com a gente. Então eu acredito mesmo que a gente, né, tem que aproveitar todas as oportunidades para tratar isso. Hoje eu na sala de aula trabalho um modelo diferente de dança de salão. Eu venho fazendo uma pesquisa que as pessoas estão chamando de dança de salão contemporânea, que eu busco, né, outras linguagens para compor também essa da dança de salão, e eu aproveito para botar questões da atualidade dentro das coisas que eu produzo. E aí na sala de aula eu faço um método totalmente diferente. Em vez de ensinar pelas extremidades, né, ensinar coreograficamente os passos, os ritmos, eu primeiro preparo as pessoas, faço uma vivência de processo onde elas aprendem um corpo que está disponível para dançar com o outro, que entende o outro. Eu faço várias práticas que criam esse corpo, e aí fica fácil depois vou ensinar um samba, um movimento de samba, eu não preciso nem explicar. Eu simplesmente faço e eles já entendem, porque eles têm esse corpo que entendeu, que pensou, refletiu antes, né? Eu acho muito... não é uma lógica do mercado, mas eu me sinto muito mais realizado nesse método, e eu acho que as pessoas têm que ter acesso a isso também. E respondendo a sua pergunta, é assim que eu busco ensinar. E também busco produzir artisticamente da mesma forma. Eu acredito na honestidade do seu produto artístico. Eu busco uma pesquisa sincera, profunda. É uma coisa que vem realmente de dentro para fora. Não é simplesmente chegar no palco e reproduzir um monte de movimentos legais, né, bonitos. Tem uma coisa real ali, né? Tem uma pesquisa por trás, e eu estou tratando de assuntos importantes para nós. Então eu acho que é isso, é ter essa coragem de realmente se colocar nesse lugar, se posicionar, porque a dança é isso, é um posicionamento, né? Então nós somos professores de dança, artistas, nós temos que nos posicionar. Na sala de aula, em qualquer lugar, se sente um pouco arriscado no mercado, não precisa ficar arriscado, porque existe um grande número de pessoas, talvez até seja a maioria, que está buscando, está sedenta disso, precisa pensar, está cansada de ser robozinho. As pessoas querem pensar, elas querem ser representadas, né?
Elas querem se sentir contempladas dentro daquele lugar. Aí as pessoas que fazem minhas aulas, tem muita galera LGBT que faz porque se sente contemplado nesse espaço, né? A dança de salão normalmente é extremamente heteronormativa, aí eles veem que não é só isso, tem outras possibilidades. Então, falando em mercado, é um número muito grande de pessoas que vêm, né? Então, a gente não pode ficar com a cabeça fechada. Né? Clica aí. Chegamos no momento da dica. Samuca, sua dica pro pessoal que nos assiste. A dica, assim, desse jeito é um pouco complicado, né? Depois a gente fala tanto. Eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo quando eu comecei a dançar e como eu achei que isso foi benéfico. Eu comecei já um pouco tarde para dança, né? Com 21 anos. As pessoas dizem que é tarde. Não é, nunca é tarde. Isso já é uma dica. Isso já é uma dica, nunca é tarde para começar. E eu comecei na dança de salão. E o que foi bom para mim foi justamente não ficar só nela. Foi já fazer aulas de outras linguagens, estudar outras coisas, assistir muitos espetáculos de companhias, muitas produções, confrontar essas ideias. Isso me abriu para uma realidade, perceber que existe uma realidade muito maior do que aquela que eu estava. E aí eu comecei a criar pensamentos muito mais profundos sobre a prática que eu estava tendo. E vontade de buscar outras coisas também. Então a dica é essa, não se feche, chegue já com a consciência de que o que você está fazendo é algo mais profundo do que só uma brincadeira, um passatempo. Se você chegar já com uma vontade de ser e não só estar, de realmente ser algo, né, pensar algo mais profundo, com certeza isso vai melhorar muito a sua dança, vai melhorar muito a qualidade da sua vida e, enfim, de todas as coisas. A gente tem que mudar esse pensamento de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que não pode ser pensar na dança enfim, a gente tem que mudar isso no Brasil todo e eu acho que esse é um caminho muito legal. Então fica essa... Bom...